Bom, Sérgio, o Furtado falou muito bem aí, em relação a uma tal de uma carta branca que foi dada, e é verdade. A gente se lembra, tempo atrás, né, uns meses atrás, quando foi pedido uma reunião do Conselho para uma abertura de sindicância para investigar, não seria para punir, seria para investigar qualquer tipo de deslize da atual gestão do Alexandre Campelo. Eu vou me referir aqui como 02 da chapa amarela. E nessa reunião, o 01 da chapa amarela, o Frank Assunção do Edmundo, ele preferiu, não precisa, acho que não há necessidade de nenhum tipo de investigação, está tudo certo. Porque para esse pessoal, quanto Rodrigo, mais o Vasco sangrar, fala, Furtado. desculpa aqui, é só aquela coisa, né? Vamos deixar o clube sangrar, que é bom Exatamente. pra gente. Vamos deixar sangrar. Assim que os caras pensam, é assim que eles pensam. Porque aí o que vai acontecer? Eles se apresentam em 2020 como salvadores da pátria. Então esse é o pessoal que está muito preocupado com o Vasco. E dá um cheque em branco para essa gestão da Alexandre Campelo. Novamente, vou repetir, 02 da chapa amarela. Né, foi escolhido pelo Frank Assunção do Edmundo para ser o seu vice. E tem uma frase que eu carrego comigo, que eu acho perfeita, que diz o seguinte, abre aspas, a impunidade gera a audácia dos maus, fecha aspas. Então o que a gente está vendo é isso, foi dado um cheque em branco, ele está vendo aí que no conselho ele não vai ter nenhum tipo de problema, né? E como eu disse, esse pessoal da oposição amarela está muito satisfeito que o Vasco sangre mesmo, dane-se, a gente depois se apresenta como salvador da pátria, como solução. E é curioso que o 02 da chapa amarela extingua um cargo que ele pleiteava. Vocês se recordam, quando ele fez lá a união com o Júlio Brandt, para poder vencer a eleição, ele pleiteava o cargo de vice de futebol. E aí ele assumiu o cargo efetivamente como vice de futebol, fracassou miseravelmente, e aí decide extinguir o cargo. Então, quer dizer, a culpa não é dele, a culpa é do cargo. Então, daqui a pouco que a gente vai ver é o 02 da chapa amarela extinguindo o cargo de presidente do clube. Vamos terceirizar. Contrata um CEO, contrata um profissional para presidir o Vasco, porque, de repente, deve ser isso que deve estar atrapalhando. É o cargo que está atrapalhando, não é a pessoa que ocupa o cargo. Então, cada dia, assim, como eu disse no meu boa noite, é mais desesperador porque a gente não vê no horizonte algo que vá fazer uma mudança radical, porque para que o Vasco saia dessa situação é necessária uma mudança radical. Então vamos lá, mudanças radicais que poderiam acontecer. Trocar todo o elenco do Vasco, ou deixar, sei lá, 20% do elenco, né? Garotada da base, um ou outro jogador que está mostrando algum tipo de resultado, não é possível. Qual seria outra mudança radical? Tirar quem está lá comandando. Porque vai deixar, o que vai acontecer é que vai se repetir na sexta, na sétima, na oitava, na nona rodada, na 15ª, na 23ª, essas atuações medíocres do Vasco. Isso, se a gente perceber, só vem piorando. Se vocês pegarem atuações do Vasco no início do ano para cá, é uma bola de neve pequena que está crescendo, que está crescendo, que está crescendo. E o que a gente vai ver no final do ano? Novamente, o Vasco brigando para não cair na última rodada, ou, quiçá, pior, o Vasco na última rodada já rebaixado. Então, o que eu disse no meu boa noite, e vou repetir aqui, é que a nossa esperança desesperada é que o Vanderlei Luxemburgo de 2019 incorpore o Vanderlei Luxemburgo de 94, que o Vasco de 2019 incorpore aquele Vasco de 97, 98, 99, 2000, e que surja, né, de repente, ele extinguiu já o cargo de vice de futebol, mas que alguém que assuma o cargo de vice de futebol incorpore Eurico Miranda,
porque acho que todos sabem que o período mais vitorioso da história do futebol do Vasco teve um vice de futebol chamado Eurico Miranda. Então, quer dizer, imaginem o Campelo, presidente do Vasco, em 97, 98, lá em 86 mesmo. O presidente Campelo extinguindo o cargo de vice de futebol, entregando na mão de um profissional, de alguém remunerado, que não necessariamente seja torcedor do Vasco, mas seria um profissional, como a gente já viu passando aí pelo Vasco, e que, na verdade, não trouxe resultado nenhum. O tão decantado Rodrigo Caetano, infelizmente, vira e mexe aparece aí como grande solução, inclusive, na época que o Vasco disputava lá a Série B, parte da torcida do Vasco pedia o Rodrigo Caetano como presidente do Vasco, pasmem. Então, assim, são essas coisas que a gente fica meio que desesperado, a gente vê uma gestão como essa, e a gente vê alguns torcedores do Vasco em mídias sociais defendendo ou pleiteando um Edmundo como alguém forte no Vasco, seria o presidente do Vasco. A gente já teve uma experiência negativa. A gente já teve uma experiência negativa de um ex-jogador, de um ex-ídolo, de um ídolo do campo que se tornou presidente e fracassou como presidente. Na verdade, foi a partir daí, então, a partir do dia 21 de junho ou de julho de 2008, quando teve essa eleição, que para mim foi o golpe fatal no Almirante. Desde então a gente tem aí brigado contra rebaixado, depois brigando para não cair, caindo novamente. A gente vê torcedores defendendo. Vocês vão lá numa mídia social do Palmeiras, vocês veem se tem alguém pleiteando Edmundo para alguma coisa no Palmeiras. Ele que, inclusive, já várias vezes já declarou que, se pudesse voltar no tempo, nunca teria saído do Palmeiras. Mas, então, a torcida do Vasco, eu não sei se isso é desespero, se é desinformação, se é lavagem cerebral, mas você vê torcedor pedindo por Edmundo, pedindo por Júlio Brandt, que um cara que até 2014, ali meio de 2014, ninguém conhecia como nada dentro do Vasco. Era um cara completamente desconhecido, de repente caiu de paraquedas e se tornou a salvação. E agora a gente já vê outros personagens surgindo, né? Também caindo de paraquedas e também se apresentando como solução. Mas acho que o pior é quem está lá dentro e pode fazer alguma coisa e não faz. E repito, é esse pessoal dessa oposição amarela, dessa chapa amarela, que tem lá seus representantes, suas cadeiras, mas que preferem deixar o Vasco sangrar para, repito, se apresentarem aí no ano que vem como salvação. Espero que o torcedor do Vasco, que o sócio do Vasco, tenha bom senso para não jogar uma pá de cal em cima do clube, porque, na minha opinião, isso seria jogar uma pá de cal sobre o Almirante. Como o Furtado falou aí, se nós formos rebaixados, o clube vai ficar completamente viabilizado financeiramente. E aí a gente já sabe que um clube inviabilizado, né, por esse mesmo pessoal, se esse mesmo pessoal assumir, o que é que eles vão fazer? Vão culpar o passado. E é isso que eles sabem fazer muito bem.